Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 256, Geosensor no Phos4G. O professor Gustavo Ferreira foi o nosso responsável pela participação do Geosensor nesse evento, né, global, que é extremamente importante e que vem se consolidando cada vez mais como uma das grandes conferências, né? Phos4G é um acrônimo de Free and Open Source Software for Geospatial, né? Se a gente for colocar isso em português, seria um acrônimo de software livre de código aberto para geoespacial, e é um evento global anual, né, que reúne os usuários e desenvolvedores de softwares livres e de código aberto. Esse ano foi em Belém, coordenado pela nossa querida Tati Pará, foi a chairwoman, né? Não é chairman, é uma chairwoman de um evento como esse, e Gustavo foi, né, a trabalho, né, representando lá o espaço que ele trabalha na área de geotecnologias. Então, hoje é Gustavão que vai nos contar como é que foi o Phos4G. Eu, infelizmente, perdi o prazo de submissão. Eu fui convidado para fazer parte do comitê científico. Comecei inicialmente no grupo, mas em função das diversas atividades e projetos, acabei não tendo condição de me manter na estrutura e de participar. Então, eu já peço desculpas à minha amiga Tati Pará de não ter podido estar, né, num evento tão importante como esse. Mas, se tudo der certo, estou me organizando para isso. Ano que vem, no SBSR, a gente deve estar lá. Eu não consegui nem ir no evento da CELP, eu que sou membro da diretoria da CELP, não consegui ir ao evento em Belém no mês passado, ainda mais agora, no finalzinho de ano, semestre na metade, né, tentando ajustar as coisas depois de uma greve. Mas vamos lá. E aí, Gustavão, o que você viu de interessante no Phos4G? Diga aí como é que foi, quando é que você chegou, o que você foi fazer, o que você viu, com quem que você interagiu. O episódio é seu, meu querido. Fala aí. Então, primeiramente aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você e para todo mundo também que está nos escutando. Foi minha primeira vez num evento no Phos4G, né? Eu já tinha participado de um FOS voltado para geotecnologias também, mas no âmbito governamental. Isso em 2017, alguma coisa assim, 18, aqui em Brasília, né? E claro que um evento, nesse caso, foi de proporções bem mais reduzidas, né? Foi minha primeira vez no Phos4G, foi minha primeira vez no Pará, né, em Belém também. Então, cara, foi tudo muito, muito grande assim para mim. E antes de falar sobre o evento, né, eu queria aqui deixar os parabéns para o pessoal da organização, né, a Tati, o Jorge, o Anderlon e o Carlos, que são, inclusive, são estudantes nossos, né, então são membros atuantes aí da nossa comunidade, né, que estavam lá no... Inclusive postaram uma foto do professor Gustavo Ferreira de terno em Belém. É verdade. Eu falei, cara, isso está muito diferente do Gustavão. Em Belém, de terno e gravata? Eita, foi. coitado. Então, assim, eu não tava... Tá na estação um pouquinho mais amena, né? Não vou dizer frio, porque não existe, mas... Não, mas é mais gostoso, essa época do ano é mais gostoso. Pois é. E assim, aí eu fui porque era... Como eu fui pela empresa, né, que eu trabalho, então tem ali um padrão de vestimenta, mas isso aí foi só inclusive foi o Anderlon que tirou a foto. Ele tirou a foto, eu tirei o blazer, né? Então, que realmente é bem quente e assim, foi muito legal encontrar
esse pessoal, né, Uhum. que tem, enfim, uma atuação aí bacana nas nossas comunidades e na nossa comunidade do Uhum. Geosensor, né? Então, o Carlos, ele está sempre contribuindo e perguntando também sobre questões de SAR, né? Questões de radar, a gente conversou um monte lá. Então, eu quero deixar meus parabéns para o pessoal, os membros da organização, Felipe Sodré, do Geocast, né? A gente trocou Que muita ideia. também está na nossa comunidade, né? Então ele também está lá no PDI Pai. Então, cara, foi muito bacana. Foi muito legal encontrá-los, né? Assim, a gente fica muito pela lente aqui da webcam, né? Só aquele avatar Uhum. ali. Então é legal, são pessoas reais, são gente boníssima, né? Foi muito bacana, a gente conversou bastante. Encontrei outros geo-influencers, gisfluencers, né? Encontrei a Vanessa, a Vanessa Bastos, Gisdoctor, encontrei o Anderson Medeiros também, a gente conversou um pouco, saímos juntos ali depois do evento, né? O Foi muito Anderson é bacana. aluno do Geosensor também. Ele é Pois aluno do é, PDSL, eu acho, né? eu acho que isso, assim, é, isso resume bem, né? Essa rede Uhum. que é uma das tônicas do FOSS, né? Do FOSS4G, Uhum. que é criar essa rede de contribuições dentro Esse coletivo de Exato. geotecnologias, né? Eu achei muito bacana só para a gente ter um contexto. O evento ele começou na segunda-feira passada, né? Uhum. E estamos gravando aqui no domingo, né, dia 8 e ainda não acabou. Porque assim, o evento ele emendou com o encontro dos usuários de QGIS da América Latina, né? Que Uhum. foi o FOSS começou na segunda, acabou na sexta, aí o encontro QGIS ocorreu no sábado e no domingo, inclusive com os mesmos membros da organização. Então, um parabéns Uhum. dobrado, porque os caras estão lá organizando 2 eventos e, sabe, sem perder a força, assim, foi muito bacana, foi impecável em termos de Uhum. organização, eu não vi nada assim, sabe, enfim, que fizesse algum demérito à imagem do evento, foi perfeito, né? Uhum. E a dinâmica foi basicamente assim, na segunda e na terça foram os eventos mais do programa acadêmico, né, do programa de oficinas, na verdade, mais Uhum. workshops Workshops, e né? tal. Isso, é Uhum. mais uma coisa ali de técnicas, né? E aí, da Uhum. quarta até a sexta, foi o programa mais geral, mais aberto, né, que contava com as palestras, que contava também com alguns mini workshops ali, mas era mais para, enfim, para a questão de exposição, que foi onde Uhum. eu entrei, né? Então nós estávamos ali, a empresa onde eu trabalho é foi uma das patrocinadoras, né? Então a gente tinha um stand ali junto com várias outras. Inclusive, isso foi muito bacana de se ver que a comunidade em si, a gente tende a ter essa noção de que são pessoas, né, indivíduos ali que vão contribuindo e a coisa, meio que no passo de mágica, vai acontecendo. Não é bem assim, pessoal. Isso precisa de muito financiamento, né? E esse Uhum. financiamento ele vem, de fato, não só de pessoas físicas, mas também de empresas, tá? Então tem uma série de empresas que apoiam ali o desenvolvimento desse tipo de software voltado para geotecnologias e que estavam lá, inclusive, né? Empresas que eu não conhecia, mas que fazem trabalhos maravilhosos. Vi muito questão de modelagem de risco, sabe? Uhum. Voltado a desastres naturais, né? Então, empresas também de nanosatélites, né? Então isso foi muito bacana, porque a gente tem a noção do como a coisa realmente acontece, né? Então, Uhum. para a gente chegar num momento desses, de ter um encontro, de ter um evento dessa magnitude, né? A gente estava até conversando aqui no backstage, tinha muita gente de fora, assim, eu acho que estava meio a meio ali, brasileiros e gringos, sabe? Então tinha gente Uhum. de assim, todas as regiões do globo. Então tinha gente da Europa, né, da Itália, tipo, o pessoal da Quartico lá, que é uma empresa que é da Romênia, né, que estava lá. Legal. Então tinha, enfim, tinha o pessoal da Espanha, tinha gente do Chile, do México, dos Estados Unidos, Canadá. Então tava África do Sul.
né? Tinha Uhum. o pessoal de uma empresa que apoia o evento e financia a comunidade que era lá da África do Sul. Então é muito bacana a gente entender as visões, né, desses países, os projetos que eles têm desenvolvidos com software de código aberto, né, software livre, e a contribuição que essas pessoas, esses times de desenvolvimento, eles dão para a nossa comunidade em termos de ferramentas, em termos de plugins, né, extensões, em termos de bibliotecas ou de soluções já fechadas, né, para você construir. Então foi muito diverso o evento. Eu acho que é difícil assim a gente em um episódio conseguir resumir tudo o que aconteceu, mas de fato foi uma diversidade muito grande, sabe? Então você via, por exemplo, desde palestras sobre o contexto histórico do software livre dentro do contexto geoespacial, né? Então, toda a história, o pessoal do INPE apresentou, né? Mais de 40 anos de FOSS, né? E de GIS, né? De SIG, né? No Brasil e no mundo. Então, como que se O Gilberto desenvolveu? Câmara fez uma palestra, né? Isso. O Gilberto fez uma palestra e eu soube que a palestra dele ele focou muito sobre a necessidade dos fundamentos. Isso eu achei Exato. sensacional, porque o Gilberto é da primeira geração de sensoriamento remoto, foi diretor do INPE, é um cara extremamente importante, né? Não só na questão do sensoriamento, como na administração do INPE durante muito tempo, agora já está aposentado, mas continua atuando num grupo de observação terrestre e salientando a importância dos fundamentos teóricos, que não dá para você ficar clicando. Não, você tem que ter base, você tem que saber. Quem comentou isso comigo foi o Felipe. Felipe que estava comentando, ele fez alguns stories, inclusive ele reativou o perfil do Geocache para isso. E ele veio da Argentina, né? Porque o Felipe mora na Argentina. Sim, foi uma peregrinação. Ele documentou lá no Instagram, pegou ônibus e avião, e ônibus quebrou e não sei o quê. Então, assim, mas como a Vanessa também. A Vanessa veio da Nova Zelândia, fez uma viagem imensa para estar em Belém, né? Tudo bem que ela vai passar um tempo aqui também, ela vai ter um evento que ela vai fazer com o Anderson em São Paulo, presencial, acho que é na próxima semana, não sei bem ao certo, mas também é uma peregrinação grande, né, para vir para cá, né, e participar de um evento como esse, é muito bacana. Sim. Mas você estava comentando da palestra do Gilberto Câmara, e foi essa da história, né, desses 40 anos. Então, assim, realmente, aí ele mostrou os papers, né, ou os livros, os trabalhos que foram fundamentais, né, ou seja, que ofereciam ali para embasar toda a criação dos FOSS. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, a Gilberto participou de CITIM, SGI, depois do Sim. Spring. O Spring ele tem uma participação extremamente atuante, né? Depois de TerraView, Terra Amazon, enfim. Tem Que é a toda uma questão história aí, né? da computação aplicada mesmo, né? Então, isso Sim. aí, a componente técnica que eu estava falando, né, dessa diversidade, por exemplo, ele mostrou lá um dos mais importantes, né, que a gente, quando vai estudar banco de dados, quando vai descer um pouquinho mais a fundo na questão do geoprocessamento, é a matriz de 9 interseções, né, dimensionalmente estendida. É um nome absurdo, mas é um conceito, né, que é base hoje para todos os SIGs, para a questão de operações espaciais. Então, se hoje você consegue fazer um clipe, uma diferença simétrica, né, um buffer, qualquer coisa do tipo, é por conta desse conceito, né, que surgiu há décadas e foi... Que gera as 8 direções preferenciais. Não, esse aí é o que para manipulação mais de raster, né, que seria lá o D8, né? Esse o movimento da rainha, movimento da torre. Isso, esse é mais. Você consegue, né? Você tem análises vetoriais, vamos dizer assim, com esse tipo de movimento, por exemplo, o índice de Moran. Isso. Mas essa matriz 9IM, ela é a base daquelas operações do menu geoprocessamento do QGIS, né? Então ela trata das sobreposições, né? Fazer todos os overlays ali, você entender isso,
todas essas relações entre entidades geométricas, né, você consegue derivar dessa matriz. Então, isso é muito fundamental. Né? Então, e essa foi a palestra do Gilberto, foi logo uma das primeiras, logo depois da abertura do evento. Então, assim, isso já é para dar o direcionamento, né? Que é Isso é muito legal, né? o Super direcionamento. importante. Exato, o direcionamento dos fundamentos, das bases. Se não tivéssemos isso, a publicação desses trabalhos, né, orientando a criação desse tipo de solução, não teríamos um evento FOSS, não teríamos um QGIS, um GVSIG, que são softwares robustos, e nem iniciativas privadas também. Isso é muito importante. Esse tipo de trabalho, esse tipo de base, ele serve para ambas as aplicações. Né? Então, assim, isso já deu um norte, né, para o evento, que seguiu aí uma série de inovações. Né? Então, dentro de softwares ou bibliotecas já conhecidas, também o pessoal, os times de desenvolvimento trouxeram inovações. Né? Então, para quem conhece aqui o GeoServer, o que tem de novo no GeoServer, aplicações com GeoNode, né? Então, são coisas bem voltadas para geoprocessamento mesmo, ou para WebGIS, para aplicações web, ou geoserviços. Né? Então, o pessoal utilizou bastante do espaço para tratar dessas inovações, porque são ferramentas que a maioria esmagadora das aplicações, de tudo que diz respeito à localização espacial, utiliza. Né? Então, você vai ter desde uma biblioteca Python até um iFood utilizando essas mesmas ferramentas. Né? Então, isso é muito, muito importante. Inclusive, para ir um pouquinho mais nesse techniquez aqui, a gente viu a Uber, né? O pessoal fez uma palestra, o time de desenvolvimento de uma ferramenta de indexação espacial. Olha só como é nichado o negócio, né? Mas o que acontece? Geralmente, a indexação espacial é feita com retângulos. Né? Eu não vou. R-Tree. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque não convém. Mas o pessoal da Uber, eles, enfim, em conjunto com outros desenvolvedores, chegaram numa solução em que você não utiliza retângulos e sim hexágonos. Né? Porque você conserva uma série de propriedades, né, de equidistância entre os pontos, entre os centros, né, e tal. E aí você otimiza consultas espaciais. E aí a Uber estava o que utilizava isso, né, por trás ali da sua solução, e eles abriram o código enfim, desse tipo de indexação, né, por hexágonos. Então agora o que vai acontecer? As pessoas vão se apropriar disso e vão otimizar cada vez mais, né? Ou utilizar aquilo como uma base para criar outras soluções também. Então a ideia é que daqui a alguns meses, enfim, né, a palestra é justamente para falar que eles abriram, né, o acesso, o código aí com GitHub e Isso tal. Uber Brasil ou internacional? O internacional também. Acho que é porque utilizam a mesma code base, Né? mesma base de códigos, né? Sim, Então, sim. isso abre espaço para muita coisa. Porque, por exemplo, você vai abrir um GeoPandas hoje, ele está utilizando o índice que a gente já conhece, o R3. Né? Daqui a alguns meses pode implementar esse que o Uber usa, que chama H3. Então, otimizar isso, otimizar a consulta. E aí você pensa em sistemas que utilizam ali o gel por trás, né? E sistemas de consulta e tal. Então, assim, você vai borbulhando a mente de possibilidades, né? E a gente fica conversando sobre isso. Eu estava junto com um dos desenvolvedores lá da empresa onde eu trabalho, né? Fomos nós dois. E aí ele assistiu, né, mais palestras do que eu, porque eu estava ali muito no stand e tal. E toda vez que chegava de uma palestra, ele voltava lá no stand, cara, vi uma palestra agora. Inclusive ele que me falou do H3, cara, a gente pode usar isso aqui para fazer tal coisa, otimizar isso, otimizar aquilo, trabalhar num gargalo que a gente tem. Então, assim, na verdade... Essa é a grande sacada de um evento, né? Você vai Essa é a grande fomentando sacada. essas coisas. É muito legal, cara, porque chega todo mundo, pô, eu nunca tinha pensado nisso e tal. A gente passa uma TV atrás, assim, do stand, né? Fica passando ali algumas das soluções nossas e tal.
E aí tinha um problema com as imagens Planet, né? De maneira geral, quando você vai servir em WMS, aí, enfim, que apareciam umas linhas brancas, assim, era bem característico, né? E aí a gente, passando aí dentro dos vídeos, né, aparece algumas imagens Planet e tal, aí chegou um cara, assim, que trabalhava na comunidade também, e desenvolvedor, e ele falou, vocês conseguiram resolver aquele problema das linhas brancas e tal? Aí o meu amigo desenvolvedor falou, a gente solucionou assim, assim, assado. Aí ele, pô, que legal, eu demorei, tipo, 2 anos para chegar numa solução e não foi essa. Aí ele, como é que foi? Não, foi assim, assim, assado. Então, dali já começou o que a gente chama de network, né? Enfim, mas aí, pô, você troca Sim, o contato e aí você acaba que vira uma comunidade muito mais orgânica, né? A gente pega o sim. contato do cara, pô, às vezes ele tá com um problema, ele vai lá e manda uma mensagem pra gente, ou a gente mesmo, pô, tô com uma questão aqui e tal. Esse é o É a sentido de beleza do comunidade. negócio, né? É a É beleza muito do massa, é negócio. muito Você massa. sabe que você comentou um negócio, eu já devo ter comentado aqui, mas vou aproveitar esse gancho aqui. Eu, quando estava fazendo doutorado, no primeiro simpósio que eu participei do Everest em Monrovia, na Grande Los Angeles, né? O Envy tinha acabado de lançar e na época a gente só usava software proprietário, né? Era o único software que processava dados Sim, hiperespectrais, era o Envy. E eu me recordo que eu tinha visto o Spectral Analyst tinha acabado de ser lançado. O Spectral Analyst nada mais é do que uma avaliação a partir de uma biblioteca dos dados e das possibilidades que você tem de ter aqueles end members ali, usando vários algoritmos, Spectral Angle Mapper, Spectral Feature Fitting, Linear Spectrum Mixing, coisas do tipo, né? E aquilo tinha acabado de ser lançado, a gente tinha a versão mais nova do Envy no laboratório, já tinha feito uns testes e eu estava no coffee break, né, depois da minha apresentação. E como eu tinha apresentado os dados de solos, o Fred Cruz, que é um dos caras que desenvolveu, que inventou o Envy, né, que é o cara mais de campo que valida, ele chegou perto de mim e perguntou se eu já tinha testado o Spectrum Analyst. Eu disse que sim, que eu tinha achado, né? Ele achou legal. Aí ele veio me perguntar, no nosso contexto mais tropical, que tem uma variabilidade maior de intemperismo, de minerais, principalmente em solos, se os algoritmos que eram propostos pelo Envy funcionavam bem. Eu disse a ele que o Spectral Feature Fitting era uma esperança boa, que eu estava começando a trabalhar com ele naquela época, né? Que para mim é o grande algoritmo. E aí ele me perguntou do Spectral Angle Mapper. E eu disse para ele, cara, para mim não funciona. Ele, por quê? Falei, porque como você faz uma análise angular para ver a similaridade entre o espectro, né, de referência, né, que você transforma num vetor n-dimensional, que é o número de bandas, n é o número de bandas, e você pega o vetor do pixel e você avalia o ângulo entre referência e pixel, quanto menor esse ângulo, mais similar é o pixel da referência. Mas a tolerância angular, para você saber se é um end-member ou não, ele varia em função do end-member. Porque às vezes o espectro tem mais feições de absorção, ele tem uma variabilidade maior, então ele gera uma angulação maior. E aí ele disse, mas qual foi o problema que você teve? Eu falei, por exemplo, eu vejo caulinita com 0,10 miliradianos. Eu vejo gibsita com 0,25. Se eu botar 0,25, eu não vejo a caulinita. Se eu colocar 0,10, eu não vejo a gibsita. Aí ele disse para mim, qual seria a solução? Eu falei, a solução seria você ter um valor de ângulo por end-member. Aí sim. ele, pô, legal. Não tinha pensado nisso. 2 versões depois estava implementado no É, Envy. é, Entendeu? é exatamente isso. Exato, é um É bate-papo. muito Claro, é uma importante. empresa comercial e tal, mas os caras, como eles têm participação nos lucros, eles Sim, vão para os eventos para essa troca com os usuários. Porque é o usuário que enfrenta as dificuldades cotidianas. É o sim, cara que tem os perrengues, é o cara que encontra a linha branca na imagem e passa 2 anos pensando numa solução. E que chega, sim. às vezes, com uma solução legal e que, às vezes, fica sabendo de uma solução mais ágil que, de repente, ele não pensou. Essa é a beleza da comunidade, né? Eu acho, assim, para a gente ir para os finalmente aqui, a conclusão é Uhum. que
a gente não pode deixar de lado esse tipo de encontro, o físico, sabe? Sem ser o virtual. E eu não estou falando que o virtual é ruim. É ótimo, é maravilhoso. Você consegue juntar 100, 200, 300, 500 pessoas, cada um na sua casa, trocando uma ideia, né? Umas semanas antes, eu participei do GIS Day, né? De um monte de gente. O GIS Day foi virtual, né? Tinha um monte de gente na sala e tal, que provavelmente não teria nenhuma possibilidade de se encontrar ali, né? Ou quase nenhum, presencialmente. A ideia é participar das duas formas. Eu acho que isso é muito importante. É integrar, né? A gente sempre fala de integração e tal. Então, é integrar os times, né? É integrar soluções, é integrar os tipos de encontros. Eu acho que isso é muito bacana, né? E não só do ponto de vista científico, mercadológico, né? Ou das próprias relações mesmo sociais ali, e também da nossa construção de mundo, né? E tal. Como eu comentei, eu nunca tinha ido a Belém, um lugar maravilhoso, lindo, enfim, comi bem pra caramba, né? Acho que... Nossa, come-se muito bem, né? Exato, eu acho que eu nunca, dos lugares assim fora, né, que eu já fui, a melhor gastronomia. Então, Sim. bacana você É conhecer um outros espetáculo. lugares, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, né, ter essa experiência, essa vivência, isso agrega muito, né, e assim, não só nesses termos mais técnicos, sabe, é sempre, o que eu vou ganhar indo para lá, né, eu vou conhecer um CEO de uma grande empresa e pedir para ele me contratar, não é só isso. Eu acho que tem coisas que vão muito além, e essa experiência, ela para mim vai ficar marcada, né? Do Foz é um evento global, o próximo vai ser em Auckland, né? Na Nova Zelândia, Isso. na casa da Legal. Vanessa lá. Então, assim, a magnitude desse evento, e eu estava lá, eu Sim. participei, sabe? Então, isso assim, vai ficar marcado, isso em mim, né? Enquanto Não, com pessoa. certeza. Isso é muito Com certeza. importante. Encontrar o pessoal também, cara, foi muito legal, foi muito legal. Agradeço a cada um que veio falar comigo. Inclusive, eu esqueci de mencionar, ele provavelmente vai assistir esse episódio, porque ele falou que assiste todos os episódios. Um colega que trabalha num banco, né, servidor de um banco, e trabalha com essas questões de ciência de dados, né? E aí você começa. Ciência de dados hoje em dia agrega muito da componente GEL. E ele falou que seguia a gente, que tinha ali, assistia os episódios, e que o filho dele estava fazendo geografia na UNB. Então, Olha que assim, cara, legal. muito bacana. Eu falei, você sabe que eu fiz geografia lá e o professor Gustavo também. Então, é muito bacana esses encontros, assim. Queria mandar um Sim, abraço sim. aqui para todos que eu encontrei, que eu conversei, que eu tirei fotos lá. Foi muito bacana ver todos vocês. Então, tinha muita gente... às vezes tinha o cara que estava no início da graduação, sabe? Estou fazendo aqui geografia, engenharia, estou no isso, sigo vocês para caramba, não sei o quê. E tinha o pessoal que já era doutor, sabe? E vinha falar assim, Isso é muito caramba, bacana. que isso, essa diversidade é muito legal, cara. Então, para mim É, foi, sabe, 100% de aproveitamento, né? Assim, que bom. eu conheci muito das pessoas, da comunidade, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Isso abriu muito a cabeça. Eu acho que é importante para a nossa visão de cientista também. Às vezes a gente pesquisa tanto uma coisa, né? Então a gente fica, atualmente, né, estamos bem focados na componente de biodiversidade voltada ali, né, para carbono equivalente, para biomassa, solos e tudo mais, dentro de uma perspectiva mais raster do negócio, né? Mais sensoriamento remoto. Então, ir para um evento desse abriu outras possibilidades para mim. Existe um Legal. universo gigantesco aqui fora e que eu posso, inclusive, contribuir, né? E utilizar algumas soluções que já estão prontas para agregar no meu trabalho. Então, isso é muito bacana, nos deixa cada vez mais cientistas, de fato, né? Exato. Eu acho essa a grande beleza do software livre. Sim. O fato de as pessoas dizerem, mas software livre você não tem suporte técnico. Tudo bem, você tem comunidade. E a comunidade é extremamente acolhedora, é extremamente importante. Eu fico muito feliz de ouvir o seu relato, Gustavo, e mais feliz ainda de saber que o geosensor foi muito bem representado por você,
né? A quantidade de pessoas que foram atrás, eu acompanhei pelos stories seus e das pessoas postando você lá, né? E eu fico muito satisfeito e, ao mesmo tempo, tranquilo, que eu já posso começar a querer me aposentar. E aí você vai me representando nos eventos, entendeu? Já não preciso mais aparecer. Para dar uma descansada, né? Não, daqui a pouco você vai ver, ninguém vai perguntar por mim. Vai todo mundo só falar, professor Gustavo Ferreira já chegou? Cadê o professor Gustavo Ferreira? O professor Gustavo Batista cai no esquecimento. Te falar, viu? Esse isso aí, até esqueci de comentar, mas foi assim, sua presença foi bastante demandada lá, sabe? O pessoal, e aí? Pô, e o professor Gustavo, cadê? Ele vai vir quando? Ele vai vir hoje? Né? Vai vir no evento aqui e tal. Então, assim, a galera, o pessoal tem um carinho muito grande por nós. Isso é muito legal. A gente ficou muito feliz, né? Com certeza, com certeza. A gente viveu isso no último SBSR, né? Sim, quantidade de pessoas vindo falar. Poxa, eu acompanho vocês. Pô, eu ouço podcast. Pô, valeu. E eu fiquei muito feliz. É como você disse, as pessoas mais velhas mesmo também, que eu achava que ia ser só a moçadinha mais nova, que ia, né, como interagir e tal. Não, mas os mais velhos também. Pô, cara, estou usando o material que você está produzindo no podcast, em aula. Pô, estou acompanhando suas lives para poder fazer o uso do material. Pô, legal. Isso é muito gratificante. Sim, é produzir ciência de qualidade para mais e mais pessoas. Isso é muito bacana. Né? É isso. Gustavão, levanta aí para o pessoal que está vendo a gente aí para ver a camiseta do Foz aí, ó. Aqui, olha aí, ó. Foz Forgi, Belém 2024. E muito parabéns, legal. professora Tati Pará e toda a comissão organizadora pelo belíssimo evento. Quem sabe em Auckland a gente não vai, né? Já pensou? O stand do Geosensor, hein? Exato. E lembrando, a gente está caminhando aí para o fim de dezembro, indo para o finalzinho, mas esse mês ainda a gente já começa a se organizar, porque vem coisa nova o ano que vem. Estamos com coisa nova aí acontecendo. Beleza? Bastante reuniões aí marcadas para a gente começar 2025 Exato. já com o pé direito. Exato. Aliás, com os 2 pés na porta. É isso. Maravilha. Fique bem, meu querido. Se cuide, vai descansar, porque a semana foi puxada. E a gente. Tanto que a gente está gravando no domingo, o episódio sai amanhã, né? Justamente por causa do ritmo de trabalho que o Gustavão teve essa semana no Fósforo. É isso. Uma boa semana a todos. Se cuidem, fiquem bem. Tudo de bom. Um grande abraço. É isso. Um abraço, professor, e um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.